Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais um programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido pela página do Facebook do Potiguar Notícias, transmitido também pela PNTV e transmitido pelo portal PN, www.potiguarnoticias.com.br. Neste primeiro bloco do programa desta sexta-feira, tenho aqui do meu lado o secretário de Esportes de Parnamirim, Ricardo Wagner. Ele vai falar sobre a situação da pasta que ele administra, sobre esporte no município, que tem uma larga tradição esportiva. Vamos saudar nosso entrevistado, o Ricardo Wagner. Boa tarde, bem-vindo à PNTV. Boa tarde, Cefas Carvalho. Boa tarde, internautas, ouvintes da 87.7, enfim, toda Parnamirim. Perfeito. Ricardo, vamos falar sobre a sua pasta. Quais são as novidades que você traz a quem está nos assistindo sobre as ações que estão sendo realizadas pela Secretaria? Bem, Cefas, eu trouxe aqui, sabia que você iria fazer algumas perguntas nesse sentido. Nós realizamos o primeiro encontro municipal de coordenadores e professores de educação física de Parnamirim. Nós fizemos também uma das edições do Agita. O Agita, nós fizemos uma edição em Pium, nas proximidades em Cotovelo, né? E vamos fazer a segunda edição no Jockey Club, no mês de junho. Então, envolve várias modalidades esportivas, também zumba, música ao vivo, ou seja, é a interação de várias modalidades, incluindo o lazer e o esporte. Perfeito. Ricardo, a gente sabe que com parcerias fica mais fácil trabalhar. E na última conversa que tivemos, o senhor havia dito que tinha interesse em fazer parcerias para desenvolver o esporte no município. Como está essa política de parcerias entre a Secretaria e entidades ou empresas que podem colaborar? Bem, uma das parcerias que nós fizemos, vamos fechar, creio que até a próxima semana, é com o IFRN de Parnamirim, onde o diretor Ismael, juntamente com o coordenador Irapuã, cedeu para que nós possamos desenvolver nossos projetos na área da natação com a professora Genise e também nos cedeu o campo de futebol, que tem as dimensões oficiais para a prática do esporte, e uma sala de xadrez. Então, essa parceria é de fundamental importância, e dizer também aos munícipes que a educação de Parnamirim e o esporte estão caminhando lado a lado nesse projeto. Tivemos também, em termos de convênio, uma reunião com o presidente do CEP, Valcimar, e todos sabem a estrutura que o CEP oferece. 3 campos de futebol, piscina semiolímpica, quadra de tênis, quadra de vôlei de areia, ou seja, todo um complexo muito importante e um complexo que vai certamente beneficiar os alunos da rede municipal de Parnamirim. Creio que até a semana que vem nós venhamos também fechar esse convênio com o CEP. Perfeito. O CEP que fica em Parnamirim, né? Fica na esquina da Avenida Maria Lacerda Montenegro com a Avenida Ayrton Senna. É uma boa notícia essa. Secretário Ricardo Wagner, fala-se muito, especialistas falam isso, assistentes sociais, de que o esporte é uma das principais ferramentas para se impedir ou retirar jovens de situação de marginalidade, situação de drogas. Fala um pouquinho sobre a sua opinião sobre isso. Como é que o esporte pode colaborar para ajudar nesse sentido? Eu costumo dizer sempre que o esporte é fonte de saúde, lazer e integração social. E costumo dizer também o seguinte, que o esporte, no meu pensamento, no meu modo de ver, não é para fazer para tirar ninguém das drogas. No meu entendimento, já é bastante preventivo, ou seja, quem pratica esporte dificilmente envereda por esse caminho. Agora, também o esporte tem o seu lado mais positivo ainda. Aqueles que já realmente ingressaram através de projetos importantes no esporte, com certeza é importante porque ele consegue trazer de volta ao convívio da sociedade, porque saúde é mente sã e corpo são. Perfeito. Secretário, para a prática do esporte é necessário, em muitos dos esportes e muitas das vezes, de quadras, de equipamentos diversos. Sabemos que a gestão Taveira, da qual o senhor é secretário, começou agora, está apenas no 5º mês. Mas existe um projeto para a construção ou reforma de mais quadras poliesportivas? O prefeito Rosano Taveira, ele tem acreditado bastante na secretaria, nos nossos auxiliares. Nós temos realmente uma secretaria que
Eu posso dizer que estou bastante contemplado, porque quem foi para lá veio com espírito de trabalho. O ex-vereador Batista também, como adjunto, é integrado nesse nosso projeto. Ou seja, o prefeito não está medindo esforços para que nós possamos fazer em Parnamirim um esporte de qualidade. Inclusive, já no início, conseguimos fazer melhorias na parte de solda e de iluminação de todos os ginásios. Agora, em torno de 90 dias, aqui entre 60 e 90 dias, nós vamos sim pintar todos os ginásios de Parnamirim. Perfeito. Secretário, quando a gente fala em esporte, boa parte das pessoas pensa imediatamente em futebol. Se estender um pouquinho o raciocínio, pensa em basquete e vôlei. Mas, na verdade, esporte é muito mais que isso, né? Fale sobre todo o leque de práticas esportivas que a Secretaria pode fomentar e que pode ser usados com os jovens de Parnamirim. O prefeito Rosano Taveira, ele tem a preocupação. Todos nós sabemos que um grande evento não tem nada melhor do que a pessoa sair da sua casa para assistir um grande jogo, um campeonato, um torneio de voleibol, um torneio de futsal. Mas tão importante, ou mais importante do que esse campeonato, do que esse torneio, é a questão das escolinhas. Então, nas principais modalidades esportivas, por exemplo, como o futebol de campo, nós temos o professor Reinaldo e o professor Severo Dias ministrando aulas no Potiguar Esporte Clube. Nós vamos agora com a parceria do IF, o professor... vamos colocar um novo professor para dar aula naquele núcleo de Nova Esperança. Vamos também trazer um novo professor para dar aula no CEP. Voleibol, já vamos iniciar as nossas escolinhas de vôlei. Inclusive, Parnamirim já tem uma seleção feminina. Sábado agora, disputou um torneio em Jabi, onde foi campeã invicta. Ou seja, mas nós não estamos querendo somente uma seleção, nós estamos querendo as escolinhas. Quem sabe não surgir grandes atletas, mas se não surgir grandes atletas, certamente, Cefas, surgirá o grande cidadão. Então, por exemplo, no futevôlei, nós temos Coquinha, que é aqui um dos atletas da Seleção Brasileira de Futevôlei. Ele vai ministrar aulas também de futevôlei através das escolinhas. Então, várias modalidades esportivas, nós não só vamos fazer grandes eventos, mas também vamos criar as escolinhas. Perfeito. Estamos conversando aqui com o secretário de Esporte do Parnamirim, Ricardo Wagner. Infelizmente, o tempo da gente do primeiro bloco está acabando, mas fica o convite aqui para o secretário retornar, quando for necessário, para falar mais sobre esse belíssimo trabalho que vocês estão fazendo na secretaria, secretário. Eu quero agradecer ao Potiguar Notícias, né? Sempre que trazendo as notícias em primeira mão, esse incentivo, e dizer que podem esperar muito do nosso esporte. Inclusive, eu quero dizer para vocês, por exemplo, nós fizemos um evento muito forte, muito grande, envolvendo estado de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, que é o nosso estado, e Alagoas, na categoria Bike BMX, que nós fizemos esse evento com a organização também de um jovem muito envolvido nessa modalidade BMX, que é o Williams. E Parnamirim foi segundo lugar como representante de Parque Industrial. Isso é que é interessante. Na mesma semana, nós fizemos um campeonato, trabalhamos no campeonato de jiu-jitsu, a nossa seleção de futebol sub-14 e o vôlei, que foi campeão em Japi. Ou seja, vamos trabalhar o máximo de modalidades sem ter os nossos projetos. Nós não queremos começar um projeto com 300 alunos e terminarmos com 30. Mas sim, começarmos um projeto com 30 pessoas e chegarmos a 300 alunos. Eu só tenho a agradecer a vocês. A secretaria está aberta, recebo muitas visitas, recebo também muitas opiniões e sugestões. E para que nosso esporte esteja dando passos largos e firmes, é porque essas pessoas que nos procuram, nós temos colocado essas opiniões e essas sugestões em prática. Perfeito. E o prefeito Rosano Taveira, ele tem contribuído muito. Muito bom saber disso, parabéns pelo trabalho, secretário, muito obrigado pela sua vinda aqui. E você que está nos assistindo, não sai daí não, já já a gente volta para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias, um minutinho só. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A
A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Trabalhando no Brasil, para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Cruz Vermelha Brasileira. Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui de volta para o segundo bloco do programa Jornal Potiguar Notícias, transmitido pela PNTV, pelo portal Potiguar Notícias e pela página Potiguar Notícias no Facebook. Muito fácil assistir o programa, dá para assistir pelo notebook, computador, iPhone, smartphone, várias mídias. Estamos aqui agora com um convidado bem especial, o procurador federal, poeta, escritor e agora imortal, Lívio Oliveira. Lívio Oliveira, bem-vindo aqui à PNTV. Boa tarde, Cefas. É uma satisfação, uma alegria imensa, como sempre, estar aqui com o Potiguar Notícias, com vocês. E a gente está aqui para falar sobre literatura, né, conversar sobre projetos e academia. Eu fico muito satisfeito com o convite e vamos para esse papo que é muito bom. Vamos lá. Vamos começar falando sobre um acontecimento recente. Você se tornou imortal na Academia Norte-Riograndense de Letras. Fala um pouquinho, Lívio, sobre como começou esse processo e qual a sensação de fazer parte desse grupo de escritores. Bem, Cefas, era uma ideia que eu tinha, mas não tinha amadurecido. Até que alguns amigos da academia me fizeram o convite no ano passado, por ocasião da passagem, né, da despedida do Dr. Fausto, ministro Francisco Fausto, no sentido de que eu poderia pleitear essa vaga, a cadeira número 15 da academia. E aí a gente conversou e eu decidi realmente participar disso. Nós tivemos um opositor muito forte, que foi o presidente do Instituto Histórico, Dr. Ormuz Simonetti, que teve um comportamento também muito digno, e outra candidata. E, graças a Deus, ao final da campanha, nós obtivemos um resultado favorável e ingressamos na academia. A cadeira número 15 é uma cadeira muito importante. É a cadeira de Pedro Velho, de Albuquerque, Maranhão, né, o patrono, e nós tivemos grandes nomes, né, o próprio ministro Fausto,
Antônio Pinto, certo? Grandes nomes que ocuparam essa cadeira no passado e a gente tem que honrar. Portanto, é uma responsabilidade muito grande e acredito que no decorrer da minha permanência na academia, que eu espero que seja longa essa permanência, nós possamos contribuir muito com a literatura do Rio Grande do Norte, porque a academia tem se aberto, isso é muito importante. Nós temos diversos projetos da Academia para os Jovens e outros que virão, certamente. A gente tem uma revista aberta, porque não só os acadêmicos escrevem, né? Escritores, você é um escritor importante no Rio Grande do Norte, podem contribuir com a revista, e isso tudo vem enriquecendo sobremaneira o ambiente acadêmico. Agora mesmo estamos com planos de aperfeiçoar a biblioteca de lá e digitalizar alguns documentos importantes. Tudo isso está na pauta. No ano passado, nós tivemos os 80 anos da academia, portanto, é uma instituição que já está se tornando longeva, e a gente sabe que a academia tem uma importância muito grande para a difusão da literatura, para prestar também uma homenagem a grandes nomes e escritores do passado e do presente também. Então, a gente tem fé de que tudo isso vai ser aperfeiçoado nos próximos anos, e eu quero estar lá contribuindo. Perfeito. Lívio, em relação à academia, algumas pessoas criticam as academias de letras de modo geral por terem pessoas que não escrevem, não têm produção literária. Não é o caso do presidente da academia, Jorge da Cunha Lima, que foi entrevistado aqui faz alguns meses, trouxe os livros, muito menos o seu caso, que é um escritor prolífico, cheio de livros. Fala um pouquinho sobre a sua produção e sobre se tem projetos novos já em mente, Lívio. Céfas, a gente está sempre produzindo, e você também, a gente sabe disso, e de fato eu tenho algo em mente. Eu tenho um livro agora, se for possível, eu lançarei até o final do ano, que é um livro de crônicas, de artigos, de textos curtos, que publiquei na imprensa, e também em blogs, em sites. Então, esse livro, que deve ter o seguinte nome, Salvar o Dia, Retalhos e Fragmentos, ele deve ser lançado até o final do ano, no mais tardar até março de 2018. É o meu projeto agora que eu tenho maior cuidado, maior zelo nesse momento. Claro que há outras coisas, livros que estão também, eu diria, no prelo, né, sendo trabalhados, como um livro de entrevistas que eu fiz com escritores do Brasil todo, do Rio Grande do Norte, e também poemas, espaços que eu estou juntando para fazer um novo livro de poemas, né, de poesia. Então, assim, as ideias estão sempre aí, estão sempre sendo colocadas na prática, né, porque eu acredito que a gente tem que ser generoso no sentido de contribuir com a contemporaneidade. Então, eu não guardo por muito tempo os meus projetos, eu coloco eles em prática. Tirá-los da gaveta, né? Tirá-los da gaveta. É sempre uma Estou aqui com o Resma, que é um livro muito bonito, uma produção muito bonita. Você trouxe o Teorema da Feira, esse eu recordo. Teorema da Feira. E o livro de poemas eróticos, Dança em Seda Nua. Estive no lançamento, recordo-me bem. Lívio, deixa eu lhe fazer uma pergunta que me fizeram na livraria Saraiva na semana passada. Me fizeram essa pergunta, eu tentei raciocinar para responder e vou lhe repassar. Me lembraram que em Natal, mas no Rio Grande do Norte como um todo, mas em Natal tem muitas editoras, o Sebista Abimael Silva, se não me engano, me contou 22 editoras funcionando, tem muitos escritores publicando, toda semana tem uma publicação, mas existem poucos leitores. Como lidar com esse paradigma, esse paradoxo, Lívio? É curioso isso, né? Talvez a gente não tenha a dimensão precisa desse universo de leitores. Porque, por exemplo, quando eu escrevo em jornal e hoje nas redes sociais,
eu tenho tido sempre um resultado, uma resposta imediata. Assim, eu consigo perceber que eu tenho leitores, sim. E termino interagindo com eles, o que é muito bom, porque a gente vai se aperfeiçoando à medida em que a gente sabe o que é importante para o leitor. Claro que a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente sabe que é essencial para a nossa personalidade, para a nossa realidade íntima. Mas os leitores sempre nos dão respostas muito interessantes, nos fazem questionamentos, e eu gosto de interagir. As redes sociais têm ajudado nisso, sabe, Cefas? E escrevendo na imprensa eu também tenho percebido isso, a resposta... Mas em relação ao livro impresso, Ao livro impresso, pois é. De fato, é um universo menor, um universo, eu diria, mais crítico, mais questionador, e a gente precisa avançar nisso. A gente não está no melhor momento da coisa, mas a gente está crescendo. Eu acho que o público leitor no Rio Grande do Norte está crescendo. Basta ver o movimento das livrarias. Claro que a literatura potiguar ela precisa de maiores cuidados, maior atenção, até porque há um preconceito histórico que a gente está tentando quebrar com o tempo, e essas editoras novas, elas têm esse papel também. São muitas editoras, a qualidade editorial mesmo, gráfica, o produto livro, o objeto livro tem sido melhorado, e os textos também têm sido muito bons. A gente tem grandes escritores no Rio Grande do Norte. A gente precisa dar tempo ao tempo. E talvez estejamos numa fase de transição, as coisas vão tomar um rumo, eu acho, mais adequado com o tempo, né? Perfeito. Outro paradoxo, Lívio, é a questão das livrarias. Nós tínhamos a Nobel, que infelizmente, do nosso amigo Aloysio Azevedo, que infelizmente fechou. Temos hoje a Saraiva, no Midway. Temos a Leitura, no Natal Shopping, de que alguns escritores amigos meus criticaram que ela tem muita dificuldade para receber livros locais. E temos a Cooperativa Cultural do Campus, que funciona em sistema de universidade. São poucas livrarias, uma cidade com 800 mil habitantes, quase 1 milhão. Como lidar com essa situação, com mais esse paradoxo? Isso aí me impressiona realmente. As livrarias estão fechando, né? E a gente tem quase que um monopólio hoje de livrarias maiores, e as escolhas ficam mais difíceis. Mas eu acredito que talvez isso seja também decorrência da compra pela internet, né? Que não é, por exemplo, no meu caso, não é de preferência. Eu prefiro entrar no ambiente da livraria, encontrar cheirar o livro, tocar o livro, fazer minhas escolhas, encontrar pessoas, conversar. Eu tenho sempre essa satisfação quando eu entro numa livraria, não é propaganda, mas a Cooperativa do Campus. A gente sempre encontra pessoas inteligentes, pessoas que estão interessadas em discutir temas importantes, dentre eles a literatura, que é essencial. Mas a literatura e o livro, eu continuo acreditando que vão se perpetuando, não vai ter uma quebra no sentido que a gente percebe em outros setores, né? O livro, esse objeto, para mim é um objeto perfeito. Não vai ser superado pelo livro eletrônico, nada disso. Vai conviver com esses novos formatos, esses novos suportes. Mas o livro ele vai perdurar por muito tempo mesmo. Perfeito. Lívio, e qual é a sua opinião em relação às políticas públicas, culturais? Critica-se muito, eu acompanho os amigos nas redes sociais, critica-se muito a atual política do governo Robson, também se critica mais ainda a política do prefeito Carlos Eduardo, não obstante as qualidades que o presidente da FUNCART, Dácio Galvão, tenha, mas critica-se a falta de política. Na sua opinião, o que é que está acontecendo? Qual a sua opinião sobre isso? É boa, ruim ou pode melhorar? Eu acho que já estivemos melhor,
sabe, Cefas? Já estivemos melhor, tanto no município de Natal, quanto no estado do Rio Grande do Norte, do ponto de vista cultural. Esses dois gestores, né, Dácio e Isauro, são excelentes gestores. E eles fizeram já gestões melhores, a meu ver, do que fazem agora. Por quê? Eu acho que talvez a crise econômica seja um dos fatores, mas há outro também. As fórmulas já utilizadas, elas não foram aperfeiçoadas ao longo do tempo. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro. O encontro de escritores de Natal, eu acredito que pode ser muito melhor dimensionado. Ele é essencial que isso aconteça, que seja repensado com a classe de escritores do Rio Grande do Norte, né? Um debate mais amplo, para saber exatamente o que pode ser alcançado. Eu acredito, por exemplo, que a gente precisa alcançar as escolas mais fortemente, precisa popularizar esses formatos. E a gente ainda está num momento ainda um pouco elitista com relação a isso. Eu acredito que fórmulas como a do carnaval podem ser utilizadas para um encontro de escritores. Estou falando só do encontro de escritores. Mas a gente pode colocar polos em vários bairros, né, na Zona Norte, durante esse encontro de escritores, e fazer uma coisa descentralizada. Outras coisas também precisam ser resgatadas, os prêmios literários. Porque os prêmios literários foram extintos, né? Foram praticamente extintos, ou suspensos, vamos usar esse paliativo aí, essa expressão eufemística. Mas eu acredito que tudo isso vai ser retomado mais adiante, porque são pessoas que pensam bem a cultura do Rio Grande do Norte. Agora, há necessidade de uma reformulação das coisas, de uma readaptação, e a gente não está, nesse momento, conseguindo fazer isso. A academia tem um papel importante também, a gente precisa se conscientizar disso. Eu acho que, nesse momento, a academia está se abrindo muito mais do que já foi. Que a academia sofria essa crítica, não é, Lívio? De que era muito em si mesmada, ela era muito enclausurada. Exatamente. E que bom que está sendo, durante ainda a gestão do professor Diógenes, que é um homem sensível, inteligente, está percebendo que há mudanças a serem feitas, né? O rumo está sendo retomado aí, e eu acredito que com a entrada de pessoas, não vou falar de mim, claro, mas de Humberto Hermenegildo e outros acadêmicos que estão entrando agora, né? Vai reforçar o time, que já é muito bom, né? E vai renovar práticas, né? A gente vai ter novas posturas diante da realidade, da necessidade de fazer com que a literatura norte-rio-grandense se espraie, né? Então, eu acho que esse é um papel importante. Então, a cena, nesse momento, é de transição, como eu quero reafirmar. Perfeito. Conversamos aqui com o procurador federal, poeta, escritor e imortal da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Lívio Oliveira. A conversa daria para se alongar aqui por 1, 2, 3 horas, tranquilamente. Contudo, nós temos um horário a cumprir e a produção do programa está comunicando que, infelizmente, está acabando. Lívio Oliveira, muito obrigado. Que essa sua primeira visita para a NTV se transforme em uma segunda, terceira, quarta visitas. Muito obrigado, é uma satisfação imensa. E vamos conversar mais. É importante para a literatura do Rio Grande do Norte esse debate. Exatamente, esses temas têm que ser debatidos. Muito obrigado, Lívio Oliveira. Muito obrigado a você que nos assistiu e que está sempre aqui, sempre conferindo o programa Jornal Potiguar Notícias. Para você, uma boa tarde, um ótimo final de semana e até o programa da segunda-feira. Até mais.